Tiago, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nos disse assim: Se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenado pela lei como transgressores. Que passagem maravilhosa e que passagem profunda que fala muito forte em nossos corações. Tiago deixa para nós um exemplo maravilhoso que infelizmente nos nossos dias parece até ter esquecido. Aqui, se nós meditarmos todo esse capítulo, fala sobre a imparcialidade. Mas é muito tremendo que nós vivemos um mundo onde as pessoas acham que quem tem mais condições financeiras tem mais direito do que os que não têm. E o que me chama a atenção é isso acontecer dentro das igrejas. Porque quando a pessoa não conhece a palavra, é uma coisa. Mas quando nós conhecemos a palavra, tudo muda de figura. E aqui, na palavra, fala para nós assim: Porventura, meus irmãos, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? E aí, meu amado, como que fica essa questão que quando chega uma pessoa na sua igreja, né, que tem uma condição boa, que tem um carro bom, que tem uma mansão, que tem dinheiro, você convida para sentar no altar, você abraça, você faz aquela cerimônia toda. Aí quando chega aquele irmãozinho simples, talvez nem um carrinho não tem, né? Aquela casinha alugada que ele mora, você nem tá aí. Fica à vontade, irmão. Deus te abençoa. É um prazer você estar aqui conosco. Meu amado, eu quero dizer para você, minha amada, isso é acepção de pessoas. Nós temos que tratar tanto o rico como o pobre da mesma maneira. Nós temos que tratar todos os pregadores do evangelho da mesma maneira. Nós temos que tratar todos os cantores da mesma maneira, indiferente da circunstância, indiferente do dinheiro que eles possuem. Porque nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque quando nós fazemos, nós infringimos a lei de Deus. E se nós infringimos a lei de Deus, nós pecamos. E é tão interessante que a gente observa muito nas igrejas, as pessoas que têm uma igreja muito grande, é visitada pelas autoridades maiores, é frequentada pelas autoridades maiores. E aquele que tem uma igreja pequenininha, que está começando, ninguém não quer nem saber, não está nem aí. E isso desagrada aos olhos de Deus, porque nós não podemos desprezar o humilde. Nós não podemos desprezar o pobre. E se tem alguma igreja hoje grande, um dia ela foi pequena. E se tem uma igreja hoje pequena, ela um dia pode se tornar grande. E Deus é que faz a obra crescer. Então, muitas das vezes a gente convida pessoas, até mesmo para pegar nas igrejas da gente, as pessoas que têm uma igreja maior, que têm uma condição maior, claro que não são todos, eles não vêm de maneira nenhuma. Mas quando um amigo da gente que tem uma igreja maior convida, vai. Pra gente nunca tem tempo. O que é isso? Isso é acepção de pessoa. E Tiago está mostrando para nós aqui que nós precisamos cumprir a lei de Deus. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque isso é um mandamento. Nós não podemos pensar, porque o outro não tem um nível, uma igreja maior, uma igreja que nós queríamos, né? Que todas as igrejas fossem uma igreja bem grande, com muitas pessoas, com muitas almas. Mas eu afirmo também, adianta uma igreja inchada, cheia de pessoas, tudo problemática. A igreja precisa ser tratada. Nós precisamos tratar os nossos membros, cuidar das nossas ovelhas. Não que eu estou falando que não esteja cuidando, mas estou falando da discriminação. Porque eu vejo isso. Eu mesmo já passei por discriminação.
Mas nós não estamos aqui para olhar isso não. Quem é convertido de verdade, irmãos, ele prega o evangelho do reino. Ele não está nem aí se a pessoa vai visitar, se a pessoa não vai visitar, se a pessoa vem na sua igreja, se a pessoa não vem. Ele está para fazer a obra de Deus. E hoje eu estava meditando nessa passagem, e essa passagem chama muito a minha atenção, porque fala-se, se cumprides a lei real, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti bem, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Nós, como servos de Deus, nós não podemos ser condenados como transgressores. Nós não podemos fazer acepção de pessoa por questão de raça, de credo, de cor, de crença, de tamanho de igreja, de condição financeira boa, de jeito nenhum. Nós temos que tratar todos de igual para igual, porque nós não sabemos o que Deus tem projetado para uma pessoa humilde lá na frente. Nós não sabemos o que Deus tem projetado para uma igreja que está em fase de crescimento hoje. Graças a Deus, irmãos, é claro que ninguém vai ter um igrejão, não é todo mundo que vai ter, não. Isso é para alguns. Tem pessoas que Deus vai dar para ele uma igreja muito grande, mas tem pessoas que Deus vai dar uma igreja média, tem pessoas que Deus vai dar uma igreja pequena. Deus não vai fazer com que todo mundo tenha o mesmo patamar. E nós sabemos que vai ter sempre pessoas de condições financeiras boas, de condições médias, de condições ruins, e ruim mesmo. Mas isso nós não podemos discriminar. Nós não podemos fazer como se nós fosse Deus e julgássemos essas pessoas, porque a própria palavra está nos condenando. Nós não podemos. E é tão interessante que o versículo fala assim, olha, o 10, porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, torna-se culpado por todos. Então não adianta. Muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou pregando, eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou indo para a igreja, eu vou na escola dominical, eu vou no culto de oração, eu vou na célula, eu vou nisso, naquilo, mas está errando, porque está fazendo acepção de pessoas, está em pecado, e em pecado nós não vamos morar na glória. Como que nós vamos fazer? Nós precisamos rever os nossos conceitos. E isso eu não falo para vocês, eu falo para nós, para mim e para todos os que estão me ouvindo. Nós precisamos rever os nossos conceitos todos os dias, a todo momento. Nós precisamos levantar pela manhã, fazer uma análise da nossa vida, como nós estamos diante de Deus, para que nós não venhamos esquecer nenhum dos preceitos do Senhor, nenhuma coisa que está escrito dentro da palavra, porque a palavra de Deus, ela não vai mudar. Ela vai ser a mesma sempre. E Deus não quer acepção de pessoas. E tem várias formas de fazer acepção de pessoas. Muitas vezes dentro da igreja tem um grupinho, aquele grupinho, e tem outro grupinho lá do outro lado que fica abandonado, porque um não se dá com o outro. Cristão se dá com todo cristão. Servo de Deus de verdade se dá com servo de Deus de verdade. O que não dá é crente, porque crente até o inimigo é. Então nós temos que parar com isso e saber o seguinte, nós somos uma família espiritual. Uma família espiritual onde todos apoiam todos. Uma família espiritual onde todos visitam todos. Uma família espiritual onde eu abraço a causa do outro, o outro abraça a minha causa, e nós vamos fazer uma corrente grande, uma corrente positiva, uma corrente que Deus agrada, e vamos sendo abençoados uns pelos outros. Cada qual vai abençoando um ao outro, sem fazer essa discriminação. Sem fazer discriminação, sem olhar pela pessoa, cismar com a pessoa e abandonar a pessoa de lado. Nós não podemos ter isso, não. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Ele nos chamou para representá-lo nessa terra. E nós temos que representar Deus de verdade. Representar Deus com ousadia, com caráter, com responsabilidade e sem fazer acepção de pessoas. Porque se nós fizermos acepção de pessoa, nós pecamos. E em pecado, nós não vamos morar na glória de maneira nenhuma. Então é uma questão que nós temos que refletir, nós temos que pensar, nós temos que analisar, porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira. E se você quiser depois, medite nessa passagem, né?
de Tiago 2, que fala muito, fala no profundo, mas o nosso tempo aqui é curto, mas eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. E se até então você tinha esse problema de fazer acepção de pessoas, a partir de hoje, tua vida está mudada. Você é uma nova criatura, você não fará isso mais e nós vamos continuar na corrente poderosa, fazendo bem a todos, sem olhar circunstância, sem olhar credo, sem olhar raça, sem olhar tamanho de igreja, sem olhar tamanho de pessoas, nada. Nós vamos fazer para Deus. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos para as pessoas, mas em primeiro nós fazemos para Deus. E nós aprendemos então que não podemos fazer acepção de pessoas. Quando nós fazemos, nós pecamos. E nós não nascemos para ficar no pecado, nós nascemos para ter uma vida transformada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a todos vocês.